Enquanto milhões de pessoas gritam com suas televisões, você está em silêncio, enquanto estádios inteiros pulsam como um único organismo febril, vibrando com a adrenalina de 11 estranhos correndo atrás de uma bola, você permanece imóvel. E talvez, neste exato momento, alguém esteja te olhando com aquela expressão, aquela mistura de confusão e leve desprezo, como se a sua indiferença fosse uma falha de caráter. Mas e se o problema não fosse você? E se, na verdade, existisse algo acontecendo no seu cérebro, algo estrutural, neurológico, talvez até genético, que simplesmente te coloca fora dessa equação coletiva? Hoje, vamos explorar um dos fenômenos mais incompreendidos da psicologia social moderna. Por que algumas pessoas conseguem chorar por jogadores que nunca conhecerão, enquanto outras assistem a tudo isso com o distanciamento frio de quem observa um ritual alienígena. Bem-vindo ao território dos desconectados. O ser humano é, por natureza, uma criatura de matilha. Durante centenas de milhares de anos, pertencer a um grupo não era uma escolha social. Era uma questão de sobrevivência bruta. Sua tribo te protegia dos predadores, te ajudava a caçar, te mantinha vivo nas noites frias da savana. E aqueles que vagavam sozinhos, eles não sobreviviam tempo suficiente para passar seus genes adiante. É por isso que nossos cérebros ainda operam como se estivéssemos em pequenas tribos. Ainda buscamos pertencimento, ainda precisamos sentir que fazemos parte de algo maior. E os esportes são a versão moderna dessa necessidade ancestral. Tribos com logotipos, clãs com camisetas oficiais, guerras simbólicas onde ninguém precisa realmente morrer. Quando alguém assiste seu time jogar, algo fascinante acontece no cérebro. A ocitocina, o hormônio do vínculo social, o mesmo que faz mães se conectarem com seus bebês, é liberada em quantidades significativas. O cérebro não distingue entre sua família biológica e esse grupo de atletas milionários suando em um campo. Para o sistema límbico, eles são seu clã. Mas nem todos os cérebros respondem assim. Pesquisadores em psicologia social identificaram um padrão: baixa resposta a estímulos tribais. Pessoas cujos sistemas neurais simplesmente não se ativam da mesma forma diante de competições esportivas. Elas são mais individualistas, mais autossuficientes em termos de identidade. E, curiosamente, em estudos realizados em 2019, demonstraram significativamente menos pensamento binário, aquela divisão automática entre nós e eles. Enquanto a maioria desenvolve aversão instintiva ao time adversário, esse grupo permanece neutro, não porque sejam frios, mas porque seus cérebros não foram sequestrados pela lógica tribal. Mas existe outro componente nessa equação, um componente ainda mais inquietante: a dopamina. Você sabe aquela sensação quando está prestes a abrir um presente? Aquela antecipação elétrica? Isso é dopamina sendo liberada no seu sistema de recompensa. E os fãs de esportes experimentam isso constantemente durante um jogo. A cada jogada, a cada segundo de incerteza sobre o resultado final. Microdoses constantes de antecipação e recompensa. Um gotejamento intravenoso de prazer químico que dura horas. Estudos com ressonância magnética funcional revelam algo perturbador. Assistir ao seu time jogar ativa as mesmas regiões cerebrais que se iluminam durante jogos de azar. O núcleo accumbens, as áreas associadas a vícios comportamentais. E a peça-chave, a imprevisibilidade. Você não sabe se seu time vai vencer. Essa incerteza mantém a dopamina fluindo. É o que os psicólogos chamam de reforço intermitente, o esquema de recompensa mais viciante conhecido pela ciência. É o mesmo princípio que torna as máquinas caça-níqueis tão devastadoramente eficazes. Para o cérebro, não há muita diferença entre esperar o resultado de uma roleta e esperar o resultado de um jogo decisivo. É tudo dopamina. Mas aqui está o detalhe que separa você deles. Seu sistema dopaminérgico simplesmente não responde à competição vicária da mesma forma. E pesquisas da Universidade de Chicago sugerem que isso pode ser genético. Variações específicas nos genes receptores de dopamina parecem prever o quanto uma pessoa se importa com esportes como espectador. Sua completa indiferença pode ser tão biologicamente determinada quanto a cor dos seus olhos. Você não está escolhendo ser diferente, você simplesmente é. Existe um fenômeno fascinante na linguagem dos fanáticos por esportes. Quando o time vence, eles dizem: nós vencemos. Quando perde, eles perderam. Você notou a mudança de pronome? A psicologia social chama isso de basking in reflected glory, banhar-se na glória refletida, um mecanismo de defesa do ego tão automático que a maioria nem percebe. Quando há vitória, o fã
se funde com o time, mas quando há derrota, ele se distancia para proteger sua autoestima. Pessoas que não se obcecam por esportes não fazem isso, não porque sejam superiores, mas porque sua identidade não está entrelaçada com o desempenho de estranhos. Seu conceito de self é mais estável, menos dependente de fatores fora do seu controle. Mas aqui está algo contraintuitivo. Fãs de esportes frequentemente pontuam mais alto em certas medidas de empatia. Eles praticam se importar profundamente com as lutas de outras pessoas, mesmo que sejam completos estranhos. Então, por que você não sente essa mesma empatia? A resposta está no que psicólogos chamam de alocação de empatia. Todo ser humano tem capacidade limitada de se importar profundamente. É um recurso finito, e você está direcionando essa empatia para outros lugares. Causas sociais, relacionamentos pessoais, projetos criativos, desafios intelectuais. Um estudo de 2021 descobriu que pessoas com baixo interesse em esportes pontuavam significativamente mais alto em abertura para novas experiências e sensibilidade estética. Elas buscam transcendência em arte, música, natureza, ideias. Seus cérebros buscam as mesmas coisas: significado, conexão, momentos de elevação. Você simplesmente encontra isso em lugares diferentes, lugares onde você não é apenas um espectador passivo, mas seria ingênuo ignorar outra dimensão dessa história. Para algumas pessoas, a indiferença aos esportes não é apenas uma peculiaridade neurológica, é uma defesa. Talvez você tenha sido humilhado na aula de educação física, talvez tenha sido o último a ser escolhido para o time, uma humilhação pública repetida até se tornar uma ferida que nunca cicatrizou. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde a cultura esportiva estava entrelaçada com masculinidade tóxica, com agressão performática. Talvez você simplesmente nunca entendeu por que adultos gritam com televisões por causa de uma bola. Sua indiferença pode ter uma história, um trauma pequeno mas persistente, uma exclusão sutil que se acumulou ao longo dos anos. Ou talvez você apenas ache tudo isso genuinamente entediante. Ambos são válidos. E aqui está a parte que explica por que fãs e não fãs às vezes parecem falar idiomas completamente diferentes. Tudo se resume a como cada grupo experimenta significado. Para os fãs, o significado está na narrativa, a história do azarão, a vingança épica, a dinastia que ninguém consegue derrubar. É envolvente porque é imprevisível, drama da vida real com consequências emocionais genuínas. Mas para você, essa aleatoriedade parece vazia de sentido. Você pensa, por que eu investiria emocionalmente em um resultado que não posso controlar, executado por pessoas que nunca conheci, em um jogo que não afeta minha vida real? E você não está errado, mas eles também não estão. São apenas duas abordagens diferentes para a necessidade humana de história e significado. Um grupo encontra narrativa épica em uma temporada de campeonato. O outro encontra em um romance, em um relacionamento profundo, em uma descoberta científica. Pesquisadores que estudam experiências ótimas, aqueles momentos de absorção completa, descobriram algo interessante. Esses estados de fluxo podem ser alcançados através de inúmeras atividades diferentes. Para algumas pessoas, é assistir esportes. Para outras, é literalmente qualquer outra coisa. E aqui está uma observação raramente discutida. Pessoas que não se obcecam por esportes frequentemente relatam sentir-se mais presentes em suas próprias vidas. Elas não passam horas todo domingo experimentando a luta de outra pessoa. Elas estão engajadas em suas próprias lutas, seus próprios desafios. Há algo silenciosamente radical nisso. Porque vivemos em uma cultura que constantemente nos incentiva a viver vicariamente, a consumir as vidas de outras pessoas. E talvez sua indiferença aos esportes seja uma forma de resistência a isso, uma recusa inconsciente de terceirizar sua experiência emocional para estranhos em uma tela. Pesquisadores chamam isso de investimento parasocial versus engajamento direto. Fãs de esportes constroem relacionamentos unilaterais com times. Você prefere investir energia onde há reciprocidade real, onde você é participante, não espectador. Nenhuma abordagem é superior, são apenas estratégias diferentes para navegar a experiência humana. Existe um custo social em ser diferente. Quando todo mundo na sala está vibrando e você está... não. Quando suas tentativas de mudar de assunto são recebidas com aquele olhar que diz, você não é um de nós. E às vezes você pode se perguntar se há algo errado com você, se você está perdendo algo fundamental. Mas aqui está a verdade que a neurociência nos oferece. Você não está quebrado, você não é entediante. Você apenas está jogando um jogo diferente. Seu sistema de recompensa cerebral, seus instintos tribais, sua alocação de empatia, tudo isso está calibrado de forma diferente. Não melhor, não pior, apenas diferente. E em um mundo que constantemente exige conformidade, talvez sua indiferença seja, na verdade, uma forma de integridade, uma recusa silenciosa de fingir emoções que você não sente apenas para se encaixar. Então, da próxima vez que alguém perguntar, você viu o jogo? E você genuinamente não poderia se importar menos
menos, lembre-se disso. Enquanto milhões gritam com suas telas, você está em silêncio. Mas esse silêncio não é vazio, não é ausência, é escolha, é presença, é a decisão de investir sua vida finita em algo que realmente importa para você. Porque no final das contas, todos estamos procurando a mesma coisa: momentos de transcendência, conexão, significado. Alguns encontram isso em um estádio lotado. E você? Você encontra em outro lugar. E talvez as apostas do seu jogo sejam um pouco mais altas. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. E me ajude a crescer este canal, que está nos primeiros passos. Obrigada por assistir até aqui.